Olá a todos, aqui quem fala é a professora Michele Miltons. Queria dar as boas-vindas para todos vocês, que estão aí pleiteando uma vaga num concurso público ou mesmo no exame da ANPEC, tá? Então aqui vamos dar início ao curso de História Econômica do Brasil. Bom, assim que o FHC assume a pasta da Fazenda em maio de 93, ele já dá início à preparação de um novo plano de estabilização, tá? Ele não queria de jeito nenhum cometer os mesmos erros dos planos que vinham sendo feitos até então. O que significava isso, não cometer os mesmos erros do passado? Qual que era, então, a diferença com relação aos sistemas anteriores? Primeiro, o plano não seria feito de surpresa, tá? Seria feito de forma gradual e assim a população também seria informada. O plano não iria usar o sistema do congelamento de preços. Haveria uma preocupação com a correção dos desequilíbrios da economia. E também, uma coisa muito importante é que o contexto em que o plano foi adotado era diferente. O país já estava novamente recebendo recursos externos, as reservas estavam altas e já havia uma exposição maior à concorrência externa. Aquele primeiro momento de abertura já tinha passado, a exposição já estava maior. O objetivo do plano real principal era estabilizar a moeda, porque estabilizando a moeda nós teríamos aí a condição para começar a desenvolver, para a nova etapa de desenvolvimento, tá? Bom, o plano real tem basicamente 3 fases, tá? No livro do Nilson Araújo de Souza, você vai encontrar 8 fases, tá? Mas assim, as 8 fases na verdade estão embutidas nessas 3, ele só é um pouquinho mais didático, mas eu vou apresentar como a maioria dos livros propõe, são 3 fases, tá? Primeira fase do plano real era o ajuste fiscal, tá? Se entendia que era necessário combater o déficit público. Como fazer isso? Segurando despesa, e aumentando a arrecadação. Depois, com o Programa de Ação Imediata, o PAI, como o governo não consegue aprovar em tempo uma reforma tributária e fiscal ampla, então ele usa um mecanismo transitório, o Fundo Social de Emergência, que conseguiu reter 15 bilhões de dólares, tá? Que era importante aí para que o plano funcionasse. Vamos falar um pouquinho mais desse espaço. O que era o PAI, o Plano de Ação Imediata? Esse plano ele estabelecia novos tributos, tá? E um acordo da dívida externa com o FMI e com os bancos credores. Determinava um corte de gastos, tá, da União na ordem de 7 bilhões de dólares. E aonde que estava principalmente esses gastos? Nas despesas de investimento e com o pessoal. Bom, o aumento da arrecadação, que era prevista no plano, se daria principalmente pela criação de um novo imposto, o famoso Imposto sobre Movimentação Financeira, tá, com uma alíquota de 0,25%. O Fundo Social de Emergência, o segundo item ali do ajuste fiscal, como é que ele seria alimentado? Por 15% da arrecadação de todos os impostos, tá? Isso que é bem interessante. A União, não precisaria cumprir as vinculações de receitas da Constituição. A Constituição de 88, ela vincula, uma porcentagem das receitas federais para educação e saúde, tá? E o Fundo Social ele queria desvincular, ele queria que 15% de tudo que fosse arrecadado não precisasse ficar preso, não precisasse obrigatoriamente ir para essas receitas já vinculadas, já com destino certo, educação e saúde. Então, você libera, digamos, uma parte do dinheiro para que a União possa usar do jeito que ela quiser, tá? Então, essa medida aumentava os recursos livres para uso do governo federal. Quando anunciadas, essas medidas tinham um caráter temporário, tá? Mas elas não foram temporárias. Hoje, não temos mais o FSE, nós temos a DRU, tá? Que é a desvinculação da receita da União, que é a mesma coisa, tá? É uma parte das receitas que não tem aquela vinculação, sobre qual não cai a vinculação obrigatória da Constituição de 88. O Fundo Social de Emergência tinha por objetivo financiar programas sociais brasileiros que eram considerados prioritários. Era para vigorar somente por 2 anos, mas acabou sendo renovado, só que sempre com outros nomes.
O Plano Real identificava o desajuste das contas como principal causa da inflação, não esqueça disso, tá? Então, aonde que vem, por que temos a inflação? É do lado da demanda, do lado da oferta, é um choque, não sei o quê, é o desajuste das contas públicas, tá? Mesmo assim, o plano dava importância para a desindexação, que já vinha sido dada nos outros planos, tá? E esse foi o objetivo da URV, né? Desindexar a economia. As mudanças do PAI e do FSA não foram suficientes para segurar o equilíbrio fiscal. E essa falta de equilíbrio fiscal não impediu a execução do plano, tá? Não impediu que a estabilidade fosse atingida.